Bom dia, irmãos, em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente para falarmos da Palavra de Deus, para confortar o coração de cada um de nós naquilo que o Senhor tem preparado para nós. É sexta-feira, libertação. Nós pregamos nesses dias, nós promovemos através da oração e da Palavra de Deus. E eu quero que você preste atenção em algo que eu quero falar para você, que está lá no primeiro livro de Pedro, né? O capítulo é o 3. Nós vamos ao versículo 8, onde se fala sobre o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo os exemplos de Cristo Jesus. Diz assim no versículo 8: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Bem, olha, esse é um conselho maravilhoso que o Senhor dá para nós, para que nós possamos estar na presença dEle, para que nós possamos viver bem conosco mesmo. Ele aconselha que nós amemos, que nós estejamos no mesmo sentimento e que nós amemos os nossos irmãos entranhavelmente, quer dizer, no profundo da nossa alma. Existem muitas coisas que nós fazemos nessa vida e isso deve ser feito como? Pela fé. Nós aprendemos que o cristão, ele vive pela fé, o justo vive pela fé. Eu quero questionar a tua fé no dia de hoje. O quanto ela tem sido favorável a você, o quanto ela tem sido boa e agradável na sua vida. A tua fé tem produzido resultados? A tua fé te torna um covarde? Ou você não consegue separar uma coisa da outra, covardia e fé? Porque tem muita gente que sofre com a covardia. Diz que ama muito a Jesus Cristo, que tem fé naquilo que o Senhor fala, mas não produz efeitos, não é uma fé funcional. Não pode agradar a Deus dessa forma. Então, nós não devemos temer as coisas que estão acontecendo, não devemos estar preocupados com o mal que está se levantando, a não ser a ponto de nós nos levantarmos também e irmos à batalha. O Senhor ele fala no versículo 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que eu vou poder mostrar a minha fé para um irmão, como está lá no versículo 8, né? Como é que eu vou poder ser compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, né? Misericordiosos e afetivo, afáveis? Como que nós vamos poder fazer isso se a nossa fé é falha? Ou a nossa fé às vezes é da boca para fora? O Senhor está dizendo aqui: santificai a Cristo. Como é que eu vou santificar a Cristo? Crendo, colocando meu coração diante dele, me dobrando diante dele, vivendo uma submissão diante dele. Porque a fé não é assunto pessoal, para se manter como se fosse algo particular na sua vida, não. A fé é algo que deve ser manifesta, não só a você, mas a outras pessoas também como testemunho. Por isso ele diz aqui, né? Como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Não devemos ser exibicionistas por causa da nossa fé. A fé é a certeza de algo que você ainda não conseguiu enxergar, mas você sabe no fundo do teu coração que é seu. Então você tem que ir à luta, você tem que ir à batalha, você tem que crer naquilo que o Senhor está falando a teu respeito. Porque então, essa fé, ela vai mostrar resultado. Ainda que ela seja como um grão de mostarda, se você tiver fé e falar ao monte, tudo que você falar, isso haverá de acontecer. Pois é,
O monte são os problemas, são as situações que nós estamos vivendo hoje, e eu tenho falado a respeito de oração, de determinação, e nós precisamos crer no que Jesus disse. Se nós acreditamos em Cristo Jesus, mas nós não somos capazes de nos mover e mostrar a nossa fé, esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito difícil, pois é nesse momento em que a igreja tem que mostrar que ela tem fé. É nesse momento que a igreja tem que agir pela fé, não pelas evidências. Você não deve viver por evidências, mas pela fé que Cristo colocou no teu coração. Você precisa estar sempre pronto para responder brandamente e respeitar, quando inquirido a respeito da sua fé, do seu estilo de vida ou perspectiva cristã. Você está pronto para isso? Nós somos criticados, nós somos acusados, perseguidos, somos chamados de ladrões às vezes. Mas as pessoas de fora que não nos conhecem não sabem o que nós passamos para chegarmos até onde nós estamos. E é aí que entra a nossa fé. Não vamos odiar aquelas pessoas, nós vamos amá-las, porque elas não têm o conhecimento que Cristo tem. O conhecimento que Cristo deu a você. Quando Jesus estava lá na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse povo não sabe o que faz. Eles não estão nos colocando numa cruz. Nós já fomos à cruz com Cristo Jesus, e ali nós somos perdoados, lavados e remidos, e ressurretos com Ele. Mas nós temos que aprender a perdoar. Se nós queremos perdão, se nós queremos a manifestação de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a agir do mesmo modo. Deus é Senhor na tua vida. Deus é aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que te prospera em todos os assuntos. Ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Não é aqui não. Aqui Ele pulsa sangue, aqui Ele sofre, aqui Ele tira até a tua vida. Mas santificar a Cristo no nosso entendimento, no nosso conhecimento. E o nosso conhecimento tem que estar abastecido de toda a palavra que vem do Senhor. Para que nós possamos, quando chegarem diante de nós e perguntar: por que você faz tanta loucura? Como é que você conseguiu isso? Como é que você chegou a tal lugar? Você possa responder mediante aquilo que Cristo te ensinou, com amor, brandamente, ensinando a eles o caminho que você seguiu, para que eles possam seguir também e conhecer o mesmo Cristo. Quando quebrei o meu fêmur, eu fiquei no altar dessa igreja 2 meses, dormindo aqui e pregando. Na quinta-feira, 11h23 da noite, eu passei por cirurgia. E eu determinei que na sexta-feira eu estaria na igreja. Quando foi 7 horas da noite, eu estava em pé dentro dessa igreja pregando o Evangelho. Quebrei o fêmur e a bacia. E fiquei 2 meses em recuperação. Não fui para casa, fiquei dentro dessa igreja, eu e a minha esposa. As pessoas que chegavam aqui, que me viam deitado aqui, nesse altar, perguntavam se eu estava fazendo alguma campanha. E eu falava que sim, eu estava fazendo uma campanha de fé, uma campanha de cura, de restabelecimento. E Deus me colocou de pé. Existem efeitos que acontecem em nossa vida que nós não conseguimos mudar. Mas você está pronto para demonstrar a outros a tua fé, do quanto você é capaz? Do quanto por Cristo Jesus, pelo amor do nome dele, você é capaz de fazer alguma coisa? Todos os dias nós somos provados, irmãos, a determinar sobre a vida, não só sua, mas de todos.
demonstrar a sua fé, aquilo do que você é capaz, aquilo que você pode fazer. Então vão perguntar, e o que você pretende com isso? O que você pretende alcançar com tudo isso? Eu tenho uma promessa, você também tem essa promessa. E essa promessa é de salvação. Veja, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Cristo ele foi levado para um lugar, carregando um madeiro pesado em suas costas, foi surrado, chicoteado, bateram com uma cana na cabeça dele, furaram o lado dele quando ele estava pendurado na cruz, pregado em pregos, sangrando ali, deram vinagre para ele beber. O que você chama isso? Masoquismo? Pois é, tem gente que chama de masoquismo. Não, ele entregou a vida dele por amor para nós. O que nós estamos fazendo por amor do nome dele? Estamos nos escondendo, e quando somos chamados, somos inquiridos. Não, a gente tem que obedecer. Obedece o homem, mas não obedece à voz de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que levar o Evangelho, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que chamar a atenção daqueles que não conhecem o Evangelho. Podem nos chamar de loucos, mas nós somos loucos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho que Ele preparou para nós. É por Ele que nós somos loucos, e é por Ele que eu estou aqui, é no nome dEle que eu estou aqui. E eu quero que todos vejam que Deus trabalha dentro dessa casa, na vida daqueles que creem, porque aqueles que não creem já estão condenados. Então fé, a fé, ela equivale à submissão, né? Presta atenção que eu vou falar aqui. Submissão, ela tem que ser funcional. Ela tem que ser funcional, uma distinção dos nossos papéis e do trabalho que somos chamados a fazer. É algo distinto. Submeter-se a Deus é algo distinto. É particular seu, é íntimo seu, é uma entrega sua, ninguém vai fazer por você. Tem que ser algo que você se prepara para isso. Não tem escola, não tem faculdade, não tem livro que vai te ensinar isso. O Espírito Santo de Deus é quem te ensina. Quando Ele te chama, quando Ele fala contigo, você simplesmente crê e você, alegremente, você obedece. Independente do resultado, não interessa o que vai acontecer. A submissão, ela tem que ser relacional. Um reconhecimento amoroso do valor do próximo como pessoa. Você tem que se relacionar com o próximo. Você tem que reconhecer o valor que ele tem. Mas aquele mendigo, que valor que ele tem na vida? Ele foi feito pela mão de Deus tanto quanto você. Ele tem dentro dele o mesmo sopro que você também tem. Talvez você seja um doutor. Talvez você esteja trabalhando em algo muito grande. Mas você não é diferente daquele mendigo. Você não é diferente. Então tem que haver um relacionamento, um reconhecimento amoroso. Você tem que ter amor por aquela pessoa. Você quer que Deus te ame? Demonstre o teu amor por alguém e você vai sentir o amor dele na tua vida. A submissão, ela tem que ser recíproca. Uma cooperação mútua, humilde, uns com os outros. Reciprocidade, você sabe o que significa? Você dá, você recebe. Você recebe, você dá. Tem que ser algo dessa forma. Você precisa reconhecer, tem que ser uma cooperação. Alguém precisa de ajuda, você se oferece, você vai. Ainda que não esteja precisando de ajuda, mas você pode cooperar, você vai, você está pronto ali.
Melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. É melhor fazer antes de ser chamado, de ser cobrado. E eu sempre falo para os meus irmãos que no dia que nós chegarmos diante de Deus, o que Ele vai cobrar de nós é: cadê a ovelha que eu mandei você procurar, buscar? A ovelha que estava perdida. Eu creio que essa vai ser a principal cobrança na nossa vida. De todo o resto, o Senhor já te perdoou. Desde o momento em que você aceitou o compromisso, mas você não está cumprindo, então volta. Volta rápido para os braços do Senhor, porque esse relacionamento, essa submissão, ela é recíproca. Se você não estiver com Deus, Ele não está contigo. Se você não se submeter a Ele, Ele não pode cumprir a palavra dEle sobre a sua vida. Tem que haver uma reciprocidade aí, e ainda mais, é universal, um reconhecimento do completo senhorio de Jesus Cristo por parte da igreja. É toda a igreja. Quem é a igreja? É esse prédio? É esse prédio? Não, a igreja é cada componente, cada pessoa que compõe esse lugar de oração. A igreja é todo o povo reunido, é universal. O corpo de Cristo é um único corpo com muitos membros e Ele é o cabeça. É Ele quem ordena e nós devemos obedecer, nós devemos andar nos propósitos dos quais Ele tem preparado. Então lembra, meu irmão, você tem fé? Então apareça. Você tem fé? Responda ao chamado. Você tem fé? Mostre que você tem fé. Prove que você tem fé, mas não é convencimento não. É certeza de que o que Deus está preparando para você é maior do que isso que você está temendo aí. Tem gente que está numa situação que precisa ouvir a tua voz, e precisa ouvir a tua oração, precisa ouvir aquilo que você tem preparado no teu coração, aquilo que Deus, o Espírito Santo, pode colocar em você. As pessoas estão esperando. As pessoas estão se movimentando. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração. Depois que nós começamos com esses cultos pelo YouTube, online, e lembrando disso, eu peço a você, se inscreva aí no meu canal. Se inscreva para eu poder fazer culto online. Eu preciso ter pelo menos 1000 inscrições. Vai lá, coloca o seu positivo ali. Apareça. Se você gosta da mensagem, se você não gosta, então tudo bem. Mas eu estou falando aqui porque eu orei e eu pedi a Deus essa palavra. Eu pedi essa orientação e Ele é contigo, se você crer. Então viva pela fé, não viva pela evidência não. A evidência vai te levar para o fundo do inferno. E que Deus seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então é sexta-feira de libertação. Nós estamos aqui na igreja o dia todo, esperando que você possa vir trazer a sua fidelidade diante de Deus, trazer o seu voto, não sei, mandar pela internet, pelo zap, não sei como você vai fazer, mas estamos precisando muitíssimo. O nosso mês está quase terminando e eu chamo a atenção da igreja. O tanto quanto tiver, o tanto quanto puder. O Senhor é que prometeu que te abençoaria. Ele disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então não se esqueça de trazer o seu voto à igreja, ou depositar lá no banco, mandar o recibo. Bradesco, a conta a agência 3378, conta 51238, dígito 9, para os dízimos e as ofertas alçadas. Patrocinador que simplesmente desapareceu. É muitíssimo importante, se Deus te chamou, cumpra o chamado que Ele te deu. Cumpra o chamado, obedeça. Agência 3378, a conta é 29315, dígito 6, para o patrocinador.
Você pode colocar ofertas especiais também no patrocinador. E eu chamo você, nesse momento, que você faça um voto com Deus, no seu coração, não um voto para que você faça promessa, mas o voto de prová-lo. Você pode dobrar a sua oferta do patrocinador, você pode triplicar. Talvez Deus esteja falando um valor agora no teu coração aí. Obedeça. Não pense que vai ficar tudo ruim, porque Deus abençoa. Ele prometeu. E se nós temos fé, nós extrapolamos os caminhos que nós andamos. Nós vencemos todas as dificuldades, simplesmente porque Ele é Deus. Glórias a Deus. Então, sexta-feira, dia de libertação. Compareça com o seu voto. Logo, logo nós estaremos, com toda certeza, voltando aos nossos cultos presenciais. Deus é poderoso. Deus está trabalhando nesse sentido. Não temas, viva pela fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos nos apresentar diante de Deus nesse momento, para a honra e glória do nome dEle. Meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que conhece os mais profundos desejos do nosso coração, entramos nesse momento em oração diante de Ti, pelos trabalhos que nós temos que fazer, pela fé, meu Pai, que nós temos que apresentar diante de Ti. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra forma de nós adquirirmos fé. Não adianta pedir para o pastor, não adianta pedir para ninguém. A fé você vai adquirir lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então não se afaste. Você já mostra que tem fé quando você se submete, quando você se prontifica a obedecer. A sua fé ali, ela pode ser até pequena, como um grão de mostarda, mas ela pode crescer como uma árvore frondosa, que dará sombra a todos aqueles que buscam a paz. O Senhor te preparou, o Senhor te criou com todo amor, esperando da sua parte que houvesse uma reciprocidade com os entendimentos, com as intenções desse Deus. E às vezes você foge, nós fugimos. Nós preferimos satisfazer os desejos da nossa carne, porque são muito mais gostosos aparentemente, mas nós não olhamos o prazer que Deus nos dá na alegria. Quando nós vemos alguém que está sendo curado, liberto, quando alguém recebe uma palavra e os seus olhos brilham grandiosamente, porque sentiram a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos vencer a nós mesmos. O pior inimigo da nossa vida não é Satanás, não. É aquilo que está dentro de você, que te impede de chegar até o Senhor. É você mesmo. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Em Miqueias está escrito que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Nossa casa, nosso corpo, nossa alma, nosso intento, nosso pensamento, nossos desejos, nossas atitudes. 100% praticamente são os nossos inimigos. Dentro de nós existem duas forças que se opõem uma à outra, querendo viver, querendo permanecer. Mas a maior delas é aquela que nós não nos dobramos diante dela. Parece tão estranha, parece tão ínfima, parece tão sem graça, e nós não atendemos, não colocamos o nosso coração. Eu digo que são as forças do bem e as forças do mal. Deus e o diabo que estão lutando dentro de nós, querendo prevalecer, e nós deixamos o diabo prevalecer.
quando nós atendemos às intenções malignas do mundo, quando nós sucumbimos aos nossos desejos mesquinhos, quando nós nos entregamos à promiscuidade, à infidelidade moral, Deus, Ele se entristece. E aquela força que era de luz, ela se apaga. E então nós somos destruídos. Mas quando nós nos entregamos à luz, nós brilhamos, nós causamos espanto às outras pessoas pelos nossos atos, pelas nossas convicções, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, por tudo que fazemos. As pessoas ficam estranhando a nós, porque não são da luz, não prevalecem, não conseguem entender o que vive da carne, não conseguem entender o Espírito. Nós somos espirituais, e Deus está dentro de você, meu irmão. Deus está operando agora, está quebrando esse maldito pensamento que você está com ele aí agora, esse desejo que está no teu coração, essa vontade de desistir, esse medo de seguir adiante, esse medo de se apresentar para a obra, de fazer o trabalho que tem que ser feito, esse medo de se submeter só ao mundo e não a Deus. Submeta-se à palavra de Deus pela fé, submeta-se. Nós temos trabalho para fazer, meus irmãos. Submeta-se. O Senhor precisa de você, precisa da sua voz, precisa da sua aparição em lugares que muitas vezes não podem estar. Deus é contigo, irmão. Irmã, Deus é contigo. Então eu levanto a minha voz agora contra toda essa força opressora que está destruindo o caminho das pessoas, que está impedindo das pessoas irem à igreja, cumprir com seus votos, cumprir com as suas obrigações, impedindo as pessoas de orarem, de buscar por Deus, de levar uma palavra de conforto, de vida para aqueles que estão moribundos. Eu levanto a minha voz contra este mal, essa força destruidora, essa força que está aí consumindo os nossos governos, com as intrigas, com as contendas, com as discórdias, pensamentos desiguais. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela aparência. Não temos que ficar olhando para o vizinho. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para aquele que te persegue, para aquele que te causa algum dano, aquele que te acusa. Olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para confirmar esse teu desejo que está aí no teu coração. Isso que você planejou há muito tempo e agora ia realizar e não pode mais realizar. Mas tenha fé, porque o Senhor já está abrindo a porta para você. Para você desempregado, para você que ficou adoecido, para você que perdeu alguém importante na sua vida, não sei de que forma, para você que quer ver a paz dentro do seu lar, a cura da tua família, a libertação dos teus entes queridos, você que está separado da presença de Deus e não sabe como voltar, está precisando chegar de volta a Deus. Você sabe que você tem que voltar, mas você não consegue, porque tem aqueles que vão te acusar, vão te perguntar por quê, vão te questionar e vão duvidar da sua fé. Não olhe para isso não, irmão e irmã, não olhe para essa questão. O Senhor é contigo, e se Ele é contigo, quem se levantará contra você? Siga em frente, mostre a sua fé, vá adiante, porque Deus já te preparou o caminho, Deus já colocou a palavra na tua boca. Então nesse momento, mais uma vez, eu amaldiçoo esse espírito opressor, mentiroso, enganador, que fica amarrando as pessoas, impedindo as pessoas, aquele familiar que vive na contenda, na intriga, querendo obedecer às coisas que o mundo fala.
Eu vou contra esse mal, em nome de Jesus Cristo. Contra a doença, contra a enfermidade. Ainda lembro de você, Heitor. Ainda lembro daquela família que pediu pelo filho, pelo esposo, pelo irmão, pelo parente, em nome de Jesus Cristo. Eu lembro daquela pessoa que está internada com aquela inflamação no pulmão, que pediram a oração. Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a nossa vida diante de Ti. Eu coloco a vida dessa igreja e de todos que estão ligados nesse momento, assistindo pelo YouTube, de alguma forma estão vendo essa mensagem. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, não posso ser contra ti. Só posso te abençoar e declarar que a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus abençoe.